Pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Wagner aqui mais uma vez com vocês. O pessoal aqui também que está junto comigo, né? Não deixa sozinho para a gente poder seguir mais um momento das nossas aulas aí, tá? Tirando o frio, né? Tá tudo tranquilo. A gente parou em que parte ontem que falamos muito? Ontem falamos muito do operacional, né? O colega ali até falou uma coisa bacana ontem, que deu fez umas colocações ali. Aquilo que você falou ontem, a gente vê muito no BIM. BIM é um sistema, não sei se você já ouviu falar. Antigamente, vou falar a situação que o colega apresentou, pessoal de casa. Eu como engenheiro, quando eu vou fazer o projeto, quando eu falo planta baixa e planta alta, o engenheiro, o arquiteto, a gente olha ali, de planta baixa é o imóvel térreo, né, que fala, e planta alta é o sobrado. Só que ele me trouxe uma situação ontem, e depois que eu cheguei em casa, eu fiz uma pesquisa, e baseado no que ele falou, ele tem razão. A planta baixa é como se você tivesse na parte da frente do imóvel, né? Ao contrário, de cima, então, você vê que, olha só como faz uma confusão. A planta baixa é como se você estivesse em cima do imóvel, e a planta alta é como se você tivesse... Mas não dá uma confusão? Se a gente parar para pensar, isso, porque em teoria, planta baixa é baixo, mas não, planta baixa é em cima. E a planta alta? Eu estou vendo como se fosse um drone. Isso. Entendeu? Então, nessa situação que ele apresentou, existem livros, pesquisas e tudo mais. Porém, com aquilo que eu disse na aula que a gente começou, nessa modernidade, hoje, por exemplo, se você contrata uma pessoa com um drone, o pessoal entra nas casas hoje para mostrar, eles já não estão mais com celular, né? É drone, os drones pequenininhos. Eu fiz uma apresentação do imóvel e conforme eu ia andando, falando da descrição da casa, sala, quarto, eu ia virando o drone e ia me seguindo. O cara nem vinha, ele ficava lá fora. Então, o movimento que você faz, o drone faz. E ele é por comando de voz, então. Então, assim, se você fala planta alta, o drone sobe. Entendeu? O próprio drone ele já vem com essa memória. Planta baixa, ele vai descer e vai para frente da casa. Só que quando ele falou, e eu pesquisei, tinha mesmo. Acho que ainda tem alguns livros, né, e alguns sites que você pesquisar, que a planta baixa ela é a parte de cima do imóvel e a planta alta vem toda a parte, né? Toda aquela... Mas não dá uma confusão? Se a gente parar para pensar... Sobrado. E isso, quando eu vou fazer, por exemplo, um projeto, eu apresento dessa maneira para o cliente, para ele entender. Por quê? Porque a gente precisa falar uma linguagem clara, entendeu? Para o seu cliente poder entender. Aí se o cliente fala assim, eu preciso ver esse projeto arquitetônico, então. Eu quero ver o arquitetônico. O que seria o arquitetônico? O arquitetônico, isso, ele sai do imaginário e entra na realidade, que é o que a gente mostrou, lembra Isso, já, por exemplo, aqui que eu mostrei isso, que a gente falou da fachada. Isso. Então, assim, aqui é o arquitetônico. Porque você sai da planta, né, simples, baixa ali do imaginário e vai para esse arquitetônico. Isso. Por quê? Porque hoje em dia tem muito sistema. Tem muitas opções para você poder facilitar para o seu cliente. Hoje em dia, por exemplo, tem alguns meninos aí que fizeram aula conosco, que eles compraram esse sistema, e eles são sistemas que eles usam também para poder fazer melhorias no imóvel. O site GPT, ele te dá isso. Se você colocar no GPT lá, ou alguma inteligência artificial, me deu uma casa de 55 metros quadrados, padrão econômico. O que seria padrão econômico? É uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Não tem suíte, né? Padrão econômico. Porém moderna. Ele vai te desenhar.
Ele vai te dar ela pronta, com fachadas, até 3 tipos de fachada e tudo mais. Então hoje o próprio site, os próprios sites, eles vão fazendo essas melhoras, né? Para a gente poder ter uma facilitação para você poder vender esses imóveis. O avançado. O simples ele não te dá. O simples ele não te dá desenho. O simples ele não é só escrita, né? O simples pode ir. Bacana. Show de bola. Do avançado dela? Não, do normal. É de se assustar. Porque o normal... Mas você já acessou ele muitas vezes? Porque assim, ó... O que uma vez eu percebi? Eu não tenho pago. Mas eu acho que eu vou assinar porque facilita, né? O normal, quando você acessa ele frequentemente, ele começa a querer te cobrar. Ou ele, dependendo do que você for fazer a busca, ele começa a querer jogar você no avançado, até para você pagar para eles ganharem, mas ele mostra para você que o avançado vai ser melhor. Entendeu? Isso. Aí. Vai jogar para você fechar. Muito interessante. É muito interessante. E teve uma época que ele perguntava qual que é a sua função, sua profissão e tal. Se você colocasse lá, ele te dava desconto. Corretores de imóveis, professores, porque faz planejamento, plano de aula, né? Ah, arquiteto tá... Pessoal, esse projeto aí que o GPT deu para ela, que ela acabou de falar, um arquiteto aí cobra no mínimo R$6.000. No mínimo. Arquiteto. A única diferença é que assim, não vai, por exemplo, como que eu posso dizer? Não vai assinar, não vai autenticar, né? Aí vai ter que procurar um arquiteto para poder aprovar ele ali, né? Você pode chegar e falar, ó, quanto que você cobra para fazer tal projeto? Aí eu cobro 6. Não, então você cobra 3, só para você aprovar, porque tá aqui ele. Entendeu? Analisa os cortes, vê se está tudo ok. Mas é isso, gente. É a maneira que você tem, que a gente tem, as ferramentas para você poder... Sim. Não substitui, não substitui. Porque depende. Mano, ela é feita entre 2 pessoas, não é? Nada vai substituir isso. Aí envolve o psicológico, né? Envolve tudo. Uhum. É igual aquela velha... A velha história que começou tudo e que virou livros, filmes e séries de porta em porta. Não sei se vocês já viram. Tem o filme, tem o livro, tem séries de porta em porta. Aí você volta num passado e traz numa realidade. Quem? Os caras dono da Coca, trabalhou de porta em porta, né? Eu acho que o pessoal eu não sei se foi da Mitsubishi, qual marca dessas montadoras aí renomada foi de porta em porta. A Uber começou dentro de uma garagem de uma casa, que eles foram de porta em porta perguntando quem precisava de uma transporte ou de dizer carona, só para chamar a pessoa para poder desenvolver, e outros que rebentaram aí, estão bilionários. Todo mundo, hoje em dia, 90% está aqui rolando. Uhum. É de porta em porta. Só que, boa. A venda é porta em porta. O tráfego pago, na verdade, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu já pesquisei para comprar.
Só que eu pesquisava, olhava, não me agradava. Aí eu ia em outro, pesquisava, olhava, não me agradava. Por que que não me agradava? Os que eu pesquisei era assim, pode ser que eu vi alguns diferentes que vocês viram ou saibam. Eu tinha que colocar um cliente para gerar leads para voltar. Essa é a história do leads. Vocês sabem como é? Eu indico um cliente meu para ele poder me dar 2. Só que aquele meu que eu indiquei, eu já vou perder, porque ele vai para outro. Entendeu? Aí eu falei pro cara assim, falei, tá, e se eu não colocar esse cliente aí? Ele falou assim, não vai gerar leads para você. Leads é nada mais nada menos. Por exemplo, a gente está vendendo aqui a escola. A escola fica no Boa Esperança. Eu vou pegar a escola, eu vou lá colocar que eu estou vendendo um imóvel comercial, que hoje é uma instituição, né, educacional, no bairro Boa Esperança. O imóvel está lá. Aí ele vai me mostrar até tantos clientes que querem comprar o imóvel nessa região. Mas não é certeza desse cliente querer comprar aqui. Mas eu preciso colocar alguma coisa lá. É como se fosse uma troca. Eu falei, cara, mas não tem lógica eu te dar algo que eu tenho, que é meu, porque eu já estou pagando. Eu já estou pagando para você. Ele falou, não. Ele falou assim, professor, é a porta de entrada para girar o robô. Eu falei, tá, mas pode acontecer, por exemplo, se for ao contrário. Eu não tenho o imóvel, eu tenho o cliente. Aí o meu cliente está procurando o imóvel na área central. Eu vou lá e cadastro. Fulano de tal, de 40 anos, casado, com uma renda de X valor, procura imóvel na área central, Cuiabá, Mato Grosso. Ele vai me dar alguns imóveis. Só que aquele cliente, ele vai para outras pastas que eles falam do mesmo grupo. Então eu corro o risco de perder o cliente. De outro. Por isso que eu acho que não é confiar. Ah, professor, então como que eu vou captar o cliente? Porta em porta. De boca. Divulgando o seu trabalho, cartãozinho. Tem gente que é inimigo de cartão de visita. Eu falo que cartão de visita ainda funciona, pessoal. Porque cartão de visita não é igual panfleto. Você está com o cartão de visita no bolso, começou a conversar de imóvel aqui, você está conversando com alguém aqui, ó. Você se apresenta, você é eu sou consultor imobiliário, vendo imóvel de padrão econômico até alto padrão, vendo terrenos horizontais, vertical, tudo. Você está aqui. O cara lá na ponta escutou você conversar, ele vai aproximando. Só para ouvir o que você vai falar, e ele vai aproximar. Sentiu firmeza na sua fala, ele vai falar para você assim, opa, você tem um cartão aí para você me passar? Eu tenho. Na hora você pega e está aqui. O panfleto ele vai amassar e jogar fora. É incrível. Eu participei de um curso, vender sem ter ferramenta. Vender sem ter ferramenta. Ou seja, você não tem nada de ferramenta. Você só tem sua mente e a vontade. Melhor. Porque a pessoa que vai te indicar, por exemplo, você fez uma captação. Ou você abordou diretamente, ela já te conheceu, ou essa pessoa que comprou com você ou te conhece vai indicar para outro. Pelo fato de você ser uma indicação, aquela pessoa que foi indicada ali, que você chegou até ela, vai falar assim, poxa, se fulano de tal não gostasse do trabalho dela ou dele, não ia indicar. Então você já vai com crédito. Aí basta que você trabalhe de uma maneira para não perder. Entendeu? Mas eu acho que não tem. Agora, se você for ligar para o cliente, você tem uma lista. A gente chama de lista fria. Por que lista fria? Você tem o nome, você tem o telefone. Como você conseguiu? Não sei. Mas você consegue. Você vai ligar. Ô, seu fulano de tal, aqui é o Wagner, eu sou da imobiliária tal, e eu estou entrando em contato com você porque nós temos um lançamento da São Benedito. E como eu sei que o senhor é um cliente de potencial, eu gostaria de apresentar para o senhor esse imóvel. É um imóvel de alto padrão e o senhor, como busca o conforto para sua família, eu sei que o senhor gosta. Ali você já deu uma enchida de bola nele. Só que você nem sabe quem que é o cara. Aí ele fala assim, ah, bacana, só que eu não sou casado. E eu falei de família para ele.
Sim, o senhor não é casado, mas de repente, né, futuramente, então você vai ter que ver maneiras ali de costurar. Falei, mas deixa então pelo menos eu poder mostrar para o senhor esse imóvel, nós temos o decorado, temos isso. Peraí, deixa eu ver minha agenda aqui, pronto. Ali você já entrou, você já quebrou aquele vidro. E aí você começa. Marcou na agenda, marcou com ele, você vai levar ele nos decorados da vida. Até isso ajuda, porque aonde você pensar tem decorado hoje. Onde você pensar, você vai achar decorado. MRV tem decorado, tudo quanto é lugar. Plaenge nem se fala, São Benedito. Então assim, você marca com ele no decorado, leva, costurou, acabou. Mas você fez um contato inicialmente ali que parecia ser algo que não daria certo, mas deu. Professor, assim, para imóvel usado, no caso apartamento, casa, que informações que a gente pega do vendedor, de acabamento, metragem, isso para você informar algum anúncio para Você fala da estrutura? isso. Tamanho, só tamanho que coloca, a altura, pé direito. Coloca. Pé direito é a moda, né? Pé direito é coisa do momento. Fala. Tem cliente que pergunta sobre pé direito, mas não sabe nem o que é. É? A cliente perguntou assim, a casa tem pé direito? Tem. Falei, a mulher sabe. Falou, mas esse pé direito, ele tá na área? Eu falei, não sabe. Entendeu? Isso. A gente, na construção, nós falamos o quê? Pé direito foi algo criado para ganhar algo a mais. Mas para a gente que constrói, nós que construímos esse pé direito, nada mais é que circulação de vento ali. É onde aquele ambiente não fica calor, vamos considerar. E quando vem uma corrente de ar, ele circula. Entendeu? Mas então, aí o pessoal começou a modernizar tal, que fica bonito. Entendeu? Porque você pega, por exemplo, uma casa que seja uma casa térrea, que seja considerada uma altura normal. Mas se você faz um pé direito nela, nesse pé direito você pode colocar um lustre. Que hoje em dia não é comum. Não, quer dizer, não é tão fácil você colocar um lustre numa casa de rua, né? Uma casa térrea. Por exemplo, você vai no CPA. As casas do CPA, a maioria são baixas. Exceto as que foram ampliadas. E as que foram ampliadas têm o pé direito. Aí no pé direito você pode colocar um lustre, por consequência, dentro dele você pode colocar um boiler. Porque as que foram ampliadas é um pouco mais extensa que a convencional. Ah, sim, sem dúvida. Que aí acaba elevando. Porque aí vem uma série de fatores positivos. Por quê? A questão que o Rodrigo falou. Vem o pé direito, no pé direito ele coloca um lustre, aí fica o espaço para o boiler, automaticamente ele vai mexer na inclinação do telhado, por quê? Porque ele vai colocar uma placa solar, né? Então vai elevar a inclinação, vai modificar o telhado. Isso, entendeu? Mas você aí acaba fazendo tudo isso, e isso ajuda, Rodrigo. Aí vem o quê? Pé direito, tipo de cerâmica. O que ela é? Ela é porcelanato, ela é piso. Qual que é o PI do piso? 1, 2, 3 ou 4. Estão usando muito grezalato. Não sei se vocês já ouviram falar. Gente, ele você olha, você pensa que é porcelanato. Porcelanato está R$80, R$70 o metro. Ele está saindo a 26. Para quem constrói, nossa. 26, 27. Não, tem que falar. Tem que falar. Pelo amor de Deus. Ele tem a mesma qualidade. Ele tem a mesma qualidade. Por quê? Porque você vai trabalhar como? No assentar dele. Tipo da argamassa. Só que eu falei pro cliente, ó. Isso daqui é o grelanato, você tá vendo? Ah, não, isso daqui é porcelanato. Falei, não, se a senhora quiser falar para os seus clientes, né? Porque ela estava construindo para ela poder vender. Que é beleza, mas eu já estou aqui adiantando para a senhora, eu como engenheiro. Aí eu peguei a planilha e falei, tá aqui, ó. 112 metros, né? Da peça, mais as argamasas e tudo mais. Ela, não, mas eu vou querer desse. Porque eu... Mas a parte de
Não. Isso. Quando você passa a mão nele, você sente ali. Isso. Mas ele tem uma resistência maior do que o porcelanato. Não, ele tem uns, acho que uns 2 anos aí, 2 anos e meio. Mas aí de 1 ano pra cá que eles ganharam força. De poder fazer. Porque na verdade, gente, é aquilo que eu falo sempre. Você pode ter o melhor material do mundo, mas se você não tiver um profissional de ponta para fazer, você vai jogar todo o seu material fora. Eu fui fazer intermediação de uma obra na casa de um cliente que eu tive que mandar refazer a piscina dela. O cara fez a piscina, o cara que estava lá na época, que eles contrataram, fez as medidas, fez a piscina tudinho, e a piscina eles usaram concreto usinado, beleza, no fundo ali, né? Só que o que ele fez? Quando o pessoal da concreteira jogou concreto usinado, os profissionais da obra desse cara lá, eles não nivelaram o concreto. Então ficou assim o fundo da piscina. Tudo ondulado. Aonde que vai aparecer? Na hora que você colocar as pastilhas. E o cliente comprou daquelas pastilhas 20 por 20. A gente chama de verde água. É uma das mais tops aí que tem. E a piscina toda com LED, com tudo. Na hora que terminou, que você olhava, parecia que estava assim, ó. A mulher falou, Wagner, eu vou processar aquele cara. Mas com ele depois eu resolvo. Você faz? Faço. Então manda arrancar tudo. Você arranca? Falei com o maior prazer. Manda arrancar. Só que o negócio é tão duro para arrancar que você não tem ideia. Porque é assentado com argamassa AC3 branca. Ela cola que vira um... Então cada vez que você vai tirando, eles vão quebrando, eles vão trincando. Perdeu tudo. Ela teve que comprar tudo de novo. Tanto a pastilha, como as argamassas, rejunte. Então é um serviço muito porco. Até a lateral, porque a lateral ela sai em alinhamento de acordo com o requadro do fundo. Aí teve que nivelar tudo, mas olha, eu que estou nesse meio aí, meu Deus do céu. Eu vejo cada pedreiro que parece padeiro, eu falo. Certo. Eu troquei tudo o investimento. Aí o que eu mandei colocar na área, aqui a cozinha, aqui a área, eu escolhi, eu tive um antiderrapante. Quando ele começou a instalar, a pedreira eu tinha instalado a metade, porcelanato. A hora que eu vi como que era o piso, aquele piso áspero, você pisar, era porcelanato. Horrível. Deixa eu te colocar na metade. Quando eu teve que conhecer isso aí, arrancou todo o piso que tinha colocado. Aí eu comprei outro piso, que escorrega mais, né? Mas assim, não adianta, quando você está fazendo uma obra, se você não gostou, tira na hora. Porque depois você se arrepende. Às vezes, no meu caso, foi estética e eu não gostei mesmo. Eu tinha ficado bem colocado. Mas eu não gostei. Ele era muito áspero. Era tipo um piso para colocar na porta de cima. Tipo, não era antiderrapante, mas era tipo um antiderrapante. Era daquele que se caísse alguma coisa, ia ficar dele em cima. Ele é áspero. Entendi. Eu mandei tirar tudo. Quando eu vou colocar o piso, seja porcelanato, piso para o cliente, principalmente na área externa, quintal, né? O que eu faço? Eu peço para os meninos iniciar da parte do mais próximo do muro, aonde tenha mais luz ali do dia. Por quê? Coloco 3 peças, se for grande. Coloca 3 peças centralizadas ali, uma do lado da outra. Espero o cliente chegar e deixo ali. Porque quando ela vai chegar, tipo assim, o corredor é aqui. Vamos imaginar, ou porta. E tem todo o espaço. Eu coloco lá no canto. Porque quando ela chegar, que ela vê daqui lá, ela já vai olhar, já vai ter uma ideia. Ela vai ver o chão e vai ver as peças. Ela vai chegar próximo. Ali não tem como ela falar se ela não gostou. Porque ela já está vendo o ambiente da casa dela, no chão, e está vendo as peças assentadas. Até a luz muda a cor. Muda. E isso muda. Você vai comprar na loja, ele vai ter um tom. Na hora que assentar na sua casa, outro tom. Principalmente quando você vai comprar para a área externa. Porque você, quando vai olhar na loja, ele está dentro da loja. Isso, tem a luz ali e tal. Quando depois de assentado, vem a luz solar durante o dia, ele vai mudar o tom. Isso que tem que ter muito cuidado.
Porque aí é a hora que você, então manda sentar no canto e você vai conseguir ter uma ideia. Isso, se é aquilo mesmo, se aproximou. Nenhum piso, você vai ter certeza que ele vai ser igual da loja na sua casa. Isso é comprovado. Nenhum. Até o que tem tom que o pessoal fala que imita madeira, nem esses. Porque na loja ele tem um tom. Por quê? Na loja ele não tem argamassa atrás. Certo? Na loja ele está exposto. Ele está naquela bancada ali, né? Mas ele não tem argamassa atrás. E dependendo da peça, quando você passa a argamassa atrás, ele meio que puxa. Então, ele... Isso. Entendeu? Hã? Ele reflete na parte livre? Não que ele reflete, mas ele como se ele... Isso. Entendeu? Por isso que você vê muitas pessoas falar assim, eu comprei o piso na loja, ele era mais claro. Depois que assentou, ele escureceu. Já ouviram isso? Por quê? Porque na argamassa ali, ele... Mas isso é normal acontecer. Quem tem que falar? O vendedor. O vendedor fala, ó, a senhora está comprando esse piso aqui, mas na hora que for assentar, ele vai escurecer um pouco, vai dar essa impressão, né? Porque você vai estar colocando ali a argamassa, ele vai assentar, mas o vendedor não fala. O vendedor não vai falar. O padrão ainda é porcelanato? Top do top. Ou seria o granito, ou seria o mármore? Olha. Para piso. Por exemplo, essas casas que você falou, de 40 anos. Pedra, mármore. Mont Blanc. A pedra Mont Blanc. É a mais top das top. Tem lá na Todimo, aquela Todimo Prêmio, né? Porque lá dá pra ver de campo. Fala home, né? É Mont Blanc. A gente falou do pessoal dos Maggi ontem, uma das casas que eles têm no Florais, as pedras vieram da Índia. Tudo, pedra, Índia. Primeiro que é o resto da vida, né? Não tem essa questão de ela pode trincar ou dilatar com variação de tempo. Igual, por exemplo, nesse frio aqui, que já está fora do comum, porque no máximo um dia. Cuiabano não aguenta frio. A prova disso está aqui na minha voz. Cuiabano nato, com frio desse aí tá parecendo, né? Mas o próprio calor, ele faz os materiais em si acostumar, vamos dizer assim. Vem um frio desse, começa a dilatar tudo. Porta. Geralmente você abre a porta normal, tá tranquilo. No frio ela começa a pegar. Pode reparar, principalmente de madeira. Já observaram isso? Ela encolhendo, a gente fala. Eles também sentem frio, então ele encolhe. Aí ele começa, aí no calor ela dilata. Concreto. É a melhor época para você fazer concreto. Por quê? Quando o concreto seca, a gente chama cura do concreto. Com frio, neblina, tempo assim, o concreto ele vira um vidro, ele fica branco. Nessa obra que eu estou executando lá, os meninos terminaram o concreto ontem, era 2h da tarde da garagem. Aí foi tudinho. Quando foi à noite, o cliente foi lá ver, ele mandou uma foto para mim. O concreto estava branco. Por quê? Porque ele estava secando com a própria umidade ali. Ele estava evaporando. Fica lindo. Então, geralmente, quando se constrói concreto, né? Quando é obra pequena, o proprietário vai lá, molha, né? Cura, isso. A curagem, né? Isso. Do material. Quando é edifício e os caminhões que levam o concreto vão colocando lá em cima. Eles sempre vão concretar perto do final, já no final da tarde. Pode reparar. Para não precisar de molhar. Isso, porque ele vai secando à noite, já não tem sol, aí ele vai ali naquela, vamos dizer assim, na brisa, no sereno. Aí na madrugada ele vai, mas os edifícios, eles têm um sistema de irrigação que eles deixam para molhar. Ele liga um cano, deixa um cano ali meio que adaptado, deu um horário, eles ligam para a água descer e deixa, depois desliga no outro dia a sua volta e confere. Todas essas casas aí que o pessoal faz laje, sobrado, o ideal, o correto é você fazer o concreto no final da tarde. Se você fizer o concreto de manhã,
você vai perder concreto ou ele vai rachar. Porque durante o dia ele vai pegar sol. Então ele vai curar, que a gente chama, ele vai curar na madrugada, secar, aí ele já endureceu. Quando começar a amanhecer o dia, ele já está duro. Aí o sol vem só para isso. Mas o ideal é fazer a cura mesmo na madrugada. Quando eu achava, eles falavam que era muito areia, mas geralmente é um É, isso mesmo. Porque não tem como, o tipo de concreto para laje, o material para laje que você usa, não tem erro, é um só. Você não pode passar em nem enceamento, senão ele não dá nem liga. Na hora que você estiver jogando ali, ele começa a esfarelar. Então, se ele jogou e ele ficou uniforme, é porque está certo. Agora, se ele rachou, é porque não teve a cura ideal. Colocou fora do horário, entendeu? Então, você já fala, não, vai concretar, concreta depois das 4. Já deixa os caras. Vem, mas vem. Eles agendam, né? Eles vão. Isso. A concreta... Mas tem um aluno aqui só sobre a questão da cor do piso. Ele expressou aqui que a lâmpada também a cor da lâmpada também altera a cor do móvel. Altera. Isso aí, é o que a colega falou, iluminação. Tem aquela história que a gente fala luz fria e luz quente, né? Luz fria, que é igual eu falei mais ou menos da planta baixa, planta alta e tal. É uma colocação, mas ele tem o trabalho inverso. Luz fria é quente e luz quente é fria. Entendeu? Pela fala, luz quente é fria. Essa aqui é uma luz fria. Essa aqui é uma luz fria. Ela é branca, a amarela já é uma luz quente, mas ela é muito decorativa. Se você colocar, por exemplo, na cabeceira da sua cama, vamos pensar assim, spots. Se você colocar essa aqui e ficar embaixo para ler, você não consegue olhar para muito tempo. Incomoda. Mas se você colocar a amarela, você já consegue olhar. Isso. Confortável. Então ela é a luz quente e essa é a luz fria. Então de iluminação, luz quente é confortável e luz fria é mais para sala de aula, hospitais, isso, mercado e essa luz assim me incomoda. E eu falei, será que eu sou autista? Porque eu não sei, essas luzes assim, é um pouco de autismo. É porque na escola a gente faz algumas formações e nas salas de aula eu tenho alunos autistas, né? Que eu dou aula na escola do estado e tem alunos que essas luzes para eles aqui não vai. Então tem que ser trocada, tem que ser adaptada, porque eles não gostam mesmo, eles ficam assim, baixa a cabeça. Então tudo isso faz parte da construção aí. Mas é isso da luz, tá? Mais alguma coisa, gente? Já estão preparados para vender? Ô? Rapaz, que pergunta boa, hein? Eu prefiro parceria, né, Rodrigo? Parceria é bom, né? Gente, é que assim, eu vou trocar a sua palavra concorrência e vou colocar uma bem chata, mas é o que às vezes acontece. Desleal, sujo. É igual eu falei ontem, em situações de prometerem comissões X e pagar menos, né? Tem muitas pessoas que são maravilhosas para você trabalhar. Ela entende que ela consegue avançar, crescer, mais fazendo parceria do que puxando o tapete. Tem outras que pega na sua mão, combina com você, concorda, vamos, mas se ela pegar uma brecha, ela vai no seu cliente sozinha e tenta costurar para fechar. Isso. A velha, sem ética. Sem ética, elas vão ser muito barrigas. Igual o senhor falou do cara lá. Pisou com um, pisou com outro, pisou com meu filho, Saiu. Ninguém, quer dizer, vai ficar sozinho isolado, porque vai se queimando e o pessoal não vai começar lá. Você não faz parceria, você nem leva para ele.
Eu fui chamado para, há um tempo atrás, como que eu vou falar para vocês, para não citar o nome. Às vezes até para você citar o nome é complicado. Mas vamos lá. Eu fui chamado para fazer parte de uma imobiliária. Ela é famosa, ela não é. Mas eu fui chamado como engenheiro, né? Para eu atuar lá como engenheiro. Em que sentido? Analisar projetos, terrenos, né? Construções, imóveis, avaliar, enfim. Mas que, porém, eu estava livre para eu poder vender os imóveis quando surgisse lá de dentro deles. Eu levar meu cliente, né? Ou vender e a gente fazer um combinado meio a meio. Por exemplo, eles têm um imóvel lá no sistema deles e esse imóvel é 1 milhão. E se eu tivesse um cliente, eu levava o cliente, a gente fechava, 50 mil comissão, 25 mil para cá e 25 mil da imobiliária. Até aí, ok. Beleza, foi indo. Eu não vendi nenhum imóvel por eles. Nenhum. Mas comigo mesmo, sozinho, de outras situações que eu tinha, eu vendi. Então eu via que não era um problema comigo, e sim lá. Mas fomos. E lá tinha um grupo de corretores, em especial tinha um cara que ele ficava sempre pedindo um imóvel em tal lugar. E lá eles dão oportunidade para muitas pessoas como vocês que são alunos. Estão procurando o estágio e eles prometem algo e, né, a gente acaba indo. E aí esse cara ele mandava no grupo mais ou menos assim, hoje é terça-feira, 10 horas da noite ele mandava assim, pessoal, eu tenho um cliente agora que está precisando de uma casa de alto padrão em Chapada. Alguém tem? A primeira vez que ele fez isso. Eu fiquei quieto, ninguém respondeu. Eu fui e mandei, eu tenho. Eu estava com 2 casas para vender no Morro dos Ventos. Das 2 eu tenho uma ainda. Uma no condomínio Jatobá, que é dificílimo você ter. Quem conhece Chapada sabe. E outro no Mandala. São os top de linha. Do Jatobá, uma era 10 milhões e a outra era 7 milhões e 500. Ele falou assim, Wagner, você consegue me mandar foto? Eu falei, consigo. Mas assim, não sei nem se foi ingenuidade, posso dizer, mas eu mandei. Porque eu não imaginei que faria algo tão sujo. Peguei e mandei. Mandei para ele, ele não falou nem obrigado. Mandei para ele no privado. Peguei e falei assim, mandei, tá aí. Ele visualizou tudinho, nem me respondeu. Ele sumiu por 3 dias. Não dava bom dia no grupo, nada. Terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, 8h30 da noite, o dono dessa casa me liga. Wagner, como que tá a divulgação da casa aí? Você está conseguindo cliente? Quando ele me perguntou, eu lembrei desse menino, na hora. Porque foi muito estranho, mas... Aí eu já acelerei, né? A mente já... Falei, cara, eu estou divulgando aqui. Inclusive, tem um menino que ele é um parceiro meu e que ele falou que ele tem um cliente e que possivelmente ele ia ver se ele conseguia levar esse cliente no final de semana. Só que ele não falou nada comigo ainda. Ele falou, como que esse menino é? Eu falei, assim, assim, assado. Ele veio aqui e me procurou. Falou que tem o cliente. Como que ele conseguiu entrar? Morro dos Ventos, qualquer um entra. Se você falar que você vai almoçar no restaurante, Morro dos Ventos, você paga ali e entra com o seu carro. Você tem acesso às casas. Então ele entrou como se fosse almoçar normal, com um cliente já. Ele falou assim, ele veio aqui, ele olhou a casa, o cliente gostou muito da casa. Eu perguntei para ele como que ele conseguiu. Ele falou que ele foi perguntando por boca e as pessoas foram falando. Falei, tá, beleza, foi. Como que ele é assim, assim, assado? Falei, é ele mesmo. Falei o nome dele, tal, ele é esse aí. Peguei o telefone, liguei para ele 1 vez, nada, 2, nada, 3, nada. Ele já deve estar. Esperei. Aí meu telefone tocou, atendi, era ele. E aí?
E aí, pastor? Bom. E seu cliente lá, que você, né? Pois é, rapaz, olha, eu não consegui falar mais com o cliente. Olha só. A pergunta que você fez de concorrência, por isso que eu troquei para desleal. O senhor não conseguiu falar mais com ele, ele não falou nada, não, né? Falei, entendi. Falei, e o cliente que você levou lá na casa, quem que é? Ele começou a gaguejar. Ah, eu? Falei, Não, professor, como você... Falei, você quer que eu mando para você a filmagem? Você acha que uma casa daquela não vai ter câmera? Aquela casa lá foi eu que fiz o projeto dela. E o cara, dono dela, não é qualquer pessoa. A gente é conhecido há anos. Você acha que você é o quê? E ele se considera coordenador, tá? Ele é falado como coordenador de uma dessas incorporadoras aqui. Para mim, na verdade, não é um cara como esse, não é. E ele não tinha o que falar. Ele foi me pedir desculpa naquele momento, que ele não sabe por que ele fez isso e que o cliente dele tem o interesse de comprar a casa. Aí eu falei, tá, então você vai fazer o seguinte, se o seu cliente for mesmo comprar a casa, você vai pedir para o seu cliente me procurar, porque isso quem falou foi o proprietário, porque se você voltar lá de novo com o seu cliente, ele vai fazer você passar vergonha. Ele ainda não fez, ele deixou. Seu cliente vai me procurar, eu vou coordenar a negociação e fechando, você vai receber sua parte de direito. E você vai aprender o que é ser ético. Eu não estou sendo moralista com você e nem quero, mas pelo que você fez, se o cara não fosse meu cliente de verdade, eu ia levar uma bola na costa. E você só foi até o imóvel porque eu te apresentei. E isso é uma venda em parceria. Você com o cliente comprador e eu com o cliente vendedor. Não, professor, tudo bem, então tá. Passou 3 dias, o cliente me ligou e perguntou o porquê que eu vou mostrar para ele. Eu não falei essa situação, claro. Porque se eu falo, o cara ia desistir. O cara ia ficar com o pé atrás. Falar, peraí, o cara que está vendendo o imóvel para mim, está fazendo maracutaia. Conversei, o doutor me mostrou. Fomos lá. Aí levei ele, os dois sentaram, o comprador e o vendedor. A gente conversando, fazendo a reunião ali. Ele pegou e falou assim, fizeram a permuta, tal lá. Depois que fechou, que assinou o contrato, tudinho, aí ele foi e contou a história pro cara. O vendedor foi e contou, não foi nem eu. Tudo que aconteceu. O cara falou, ah, beleza. Falou, Wagner, depois você me dá seu telefone? Eu falei, sem problema, passei para ele. Ele me indicou 5 clientes de alto padrão. O cara que comprou. E não falou nada pro corretor. Só falou obrigado, tudo deu certo, recebeu, pagou a comissão, a metade para ele, certinho. Acabou. Eu peguei, falei com o proprietário, saí dessa imobiliária, me desliguei. Falei, não, para mim não serve assim. Contei pela situação. Falei, para mim não dá. Porque eu estou à frente de muitos alunos, né? Que passam muitos alunos, né? E a gente tem um elo de amizade. Aí acontece uma situação dessa. Eu aceito passar por ela e continuo no lugar. Então não dá. Aí só por isso que eu te falei isso. Porque a partir do momento que o corretor entender que ele tem concorrência, ele vai ser desleal. Ele vai ser desleal. E o cara que é dono da imobiliária, se ele colocar ali, se ele deixar iniciar uma certa concorrência, vai ter muita sujeira. Sujeira no sentido que eu digo de puxar o tapete do outro. Passar na frente, roubar cliente. Porque a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de vendas. Né? Então, às vezes, você atende o cliente, o cara está ali do lado da sua mesa olhando, você anota o telefone do cliente na sua agenda, você levanta, o cara vai lá e pega o telefone do cliente e liga. Tem filmes sobre isso. Situações de venda tem isso. E a venda se ensina. Uma delas, nunca comentar com o parceiro do lado que trabalha com você quem você está atendendo, o que você está fechando, né? O que você está planejando,
o que você vai fazer, o que você vai apresentar para o seu cliente. Por quê? Porque é a estratégia de venda sua. Você vai falar para o cara, você vai dar tudo de mão beijada para ele, se brincar até o cliente. Se você fala para o cara assim, por exemplo, vocês chegaram num patamar e vocês vão chegar. Seu cliente, se você comprar esse imóvel comigo, eu te dou um iPhone. Chega, vocês vão chegar nesse patamar uma hora. Vocês vão ver, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Só vendendo um imóvel, você vai ter condição de fazer isso. Aí o cliente está lá. O cara olha, se você comprar esse aqui, eu te dou um iPhone. Você ganha um iPhone de presente. Aí ele e a esposa. Eu quero então. Aí você faz todo esse planejamento, o cara está do seu lado. Escuta você falar isso, ele vai tentar ver alguma coisa melhor que um iPhone e oferecer para o seu cliente. Ele pode ligar para o seu cliente, não vai falar qual imobiliária que ele é. Ele vai falar, eu vendo um padrão assim assado, você tem um cadastro para comprar o imóvel e aqui você caiu para mim numa lista de clientes especiais. Esse cara é muito bom de lábia para fazer sujeira. Mas esse fato gera uma denúncia do crédito. Mas gera. Eu não quis levar, mas é normal fazer. Mas sabe por que eu não quis? Porque em teoria eu não fui prejudicado financeiramente. Mas o que eu pude fazer foi o quê? Eu saí de lá. Falei, não, para mim não dá. Mas se tivesse sido questão financeira ali, eu teria feito. Porque assim, a parceria, ela não precisa de um contrato. O cara vem e pega na sua mão, vamos fazer uma parceria? Vamos. De repente você começa, não dá certo. Hoje eu fechei um negócio com um menino que foi meu aluno aqui há 2 meses atrás. Até comentei com vocês, ele constrói muito em Várzea Grande, dessas casas de 6, né? Que a gente fala para vender. O filho dele é arquiteto. A gente começou a parceria. Eu tinha um cliente, levou, entrou carro no negócio, entrou celular, parcelou, virou aquele, sabe, é a melhor negociação do mundo. Você deixava em até a van no meio. Deixar o investidor? Hã? Esse não é investidor. Ele, quem? O que vendeu? Não, esse que negocia a franquia, né? Não, o que comprou não é investidor, o investidor é o que vendeu. Porque ele pegou a sala por 180, vendeu por 270. Pegou um carro zero, pegou isso, pegou aquilo parcelado. Dinheiro girando. É dinheiro girando, né? E esse dinheiro que gira, ele pega, compra material para construir outras casas. A cabeça do investidor é essa. Mas se você tem parcerias assim, é bom. Agora, essa história que o senhor falou, concorrência, cuidado. Cuidado porque é perigoso. Se você entra numa imobiliária, ela fala assim para você. Às vezes acontece. Quem bater a meta em tantos meses ganha X valor. Beleza. Agora você fala assim, o melhor corretor daqui vai ganhar tal coisa. Cuidado. Porque você está no meio de 20. E aquele cara pode reparar uma coisa. Ele não vai preocupar com o dele. Ele vai preocupar com o seu. Porque ele sabe que se você começar a vender e despontar, ele vai ficar para trás. Então vai chegar um momento que ele vai parar de querer vender, de prospectar e preocupar com o seu. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma maneira de te travar. Vai querer começar a te queimar. Vai querer chegar no gerente e falar, aquele corretor ali, ele está queimando imobiliário. Ele está fazendo coisas erradas ali que aí o pessoal já vai ficar meio assim. Entendeu? Gente, tudo que eu falo para vocês aqui, tudo que eu falei aqui é tudo fato. Não é nada assim, história que me contaram. Então, qual que é o perfil do corretor de imóveis que desponta no mercado? Ético, acima de tudo, ético, educado e pontual. Não tem. A ética, ela vai fazer você, por exemplo, saber o horário que você pode ligar para o seu cliente. Você vai saber o momento que você está sendo inconveniente. E às vezes você pega o celular, o cliente falou assim, eu vou fechar com você. Você fica no desespero. Aí você liga 8 da manhã, 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30, na hora do almoço, domingo, sábado.
Aí, de repente, você pegou o telefone ali por uma situação, você pegou o telefone da esposa, porque é ela que procurou. Aí tá você ligando para a esposa, 10 horas da noite, o marido tá olhando e falando, que negócio que é esse? Não, mas é aquilo. Não, mas tá errado. Aí o marido já vai ficar meio assim com você. Isso é ética, respeito, saber o seu momento ali de, entendeu? Manda uma mensagem. Bom dia, senhora fulana de tal. Que é o corretor Wagner, eu falei com vocês. Tudo bem? Tudo. E aí? Posso entrar em contato com a senhora agora? A senhora prefere que eu ligue um outro? Não, pode ligar. Você foi autorizado. Ligue. Por quê? Porque você entrou na onde foi permitido. Então a ética permite que você seja ali pontual, categórico, né? Um lorde. Porque se não usar essas qualidades aí, você vai só ladeira abaixo. Nunca perde dinheiro para cliente. Sabe a história do sinal? Já ouviram falar? O corretor fala assim, tá vendendo lá o imóvel de, sei lá, 300 mil. A pessoa que vai comprar, ela já tem um crédito aprovado no banco. E 300 mil, pelo programa Minha Casa Minha Vida, o banco financia 80%, né? Mas dependendo do valor que foi avaliado, pode ser que seja 100%. Enfim. Só que aí ele vai em desespero, sei lá, porque precisa também, todo mundo trabalha porque precisa, mas você tem que saber o seu limite. Ele vai falar para o cliente assim, ó, você não consegue dar 10% de entrada desse valor? Ou 50%? Agora eu viro e falo para você. Geralmente um financiamento imobiliário, dependendo da situação, ele pode demorar 30 dias ou 45 dias. Se tiver tudo ok, certo? Você vai lá e pede um sinal de entrada para o cliente. Vamos dizer que você tenha direito a receber 15 mil de comissão. 300 mil, 5% é 15 mil, né? Você vai lá e pede 50%, 7.500 para quem está comprando. O casal gostou de você e tal, tá, não, beleza, vou mandar no seu Pix. Me dá seu Pix, ele vai e manda para você. Só que você não falou pro proprietário, que é o dono do imóvel. No outro dia, numa reunião, o casal fala assim, deu certo, tudo, o que foi? Não, ontem ele pediu uma entrada, eu mandei para ele, 7.500. O proprietário vai olhar assim e falou assim, entrada? Por quê? Não, ele pediu. Mas e se de repente, no andar da carruagem não dê certo? Acontece alguma coisa. Entra uma restrição no nome de quem está comprando e na análise que é feita semanal ou a cada 3 dias que o banco faz, ela identifica uma restrição e barra o crédito. E aí? Esse cara que estava sem nada, que pediu 7.500, ele vai ter para devolver? Muito. Eu já vi uma colega que ela só não foi presa porque o cara que estava comprando o imóvel, e que dirá outras coisas piores, tá? Até morte. O cara que estava comprando o imóvel teve compaixão. Hoje ela trabalha novamente, entendeu que fez errado, nunca mais faz. Ela pediu 30 mil reais de adiantamento. Ela estava vendendo o imóvel no valor de 270 mil, o valor que o cliente queria. E ela apresentou uma situação assim, se eu vender o valor a mais, você me passa? O cliente falou, tudo bem, isso é errado. Mas se vir um acordo como esse, faça contrato. Você coloca 5% X valor e esse é mais um bônus que o cliente concordou em te passar. Entendeu? Mas registre. Então na cabeça dela estava tudo certo. E estava, o crédito estava aprovado, né? Mas aconteceu essas situações que eu falei. O imóvel era 270, ela estava vendendo por 300, o comprador sabia que era 300 e não 270, ela pediu 30 mil reais de entrada. Ou seja, ela pediu a comissão dela.
mas sem fechar, sem finalizar o negócio. O cara foi e falou, beleza, deu, marcou tudinho. No desenvolver do processo, deu uma restrição para a mulher, o casal, né, casado no civil e tal, caiu uma restrição da mulher, que tinha emprestado o nome para uma irmã dela que estava no Paraná. E era o quê? Busca a apreensão de um carro. Para tirar isso aí moral da história, não compraram, porque atrasou, e pediu dinheiro para ela de volta. Ela foi e falou assim, ela pegou os 30 mil, de cara ela foi, inteirou e comprou um carro, na época. Era aquela época que com 30 mil você ainda comprava carro bom, né? E parece que ela comprou um carro 25 mil, sobrou 5 mil. Ela foi e falou assim, eu vou devolvendo para o senhor porque eu tenho dinheiro para receber, mas eu só tenho 5 mil. O cara falou, eu te mandei 30, eu quero 30 de volta. Eu vou te dar 24 horas para você. Aí ela pegou o carro, foi lá no cara para desfazer o negócio, o cara não quis. Aí virou desespero. E ligava, e vai, e isso, aquilo, empresta de um, pede para outro, juntou 15 mil, aí conversou com o cara não queria, e vai. Depois de muita conversa, muita gente intermediando, tentando resolver, o cara aceitou. Mas nisso já tinha sido ameaçada, em todos os sentidos. Iam processar, e conseguiu se livrar. Mas assim, foi um risco muito grande que correu. De querer usar dinheiro que não é dela, dinheiro dos outros. Entendeu? Vixe, muito. Porque igual eu falei, vamos dar um exemplo que eu estava falando ontem. Na verdade, quando a gente vende o imóvel e chega numa situação dessa, a gente crê e acredita que vai finalizar, né? Mas eu não posso chegar e pedir uma entrada assim. Muito arriscado. Porque é banco, são situações, né? Não é recurso próprio, é recurso que depende de uma instituição financeira. Então tudo pode acontecer, né? E uma dessas aconteceu. E aí virou Mas ela deu muita sorte. Porque poderia ter... Aí ficou traumatizada, ficou um tempo sem trabalhar, saiu do ramo. Faz. Ele fica fazendo análise interna. Fala robozinho. Por quê? Vamos lá. Mais ou menos assim. Um exemplo bem claro para a senhora, tá? A senhora tem um cliente, nós aprovamos o crédito dele hoje. Aprovado. E aí, já tem o imóvel, tudo ok, beleza. Amanhã já vai no banco para assinar a documentação, que é o contrato. Assinou o contrato, tudinho, ok. Depois que assinou, a senhora como corretora, a senhora pega o contrato e leva para o cartório, certo? Para poder fazer o registro e a alienação do imóvel no nome do comprador e do banco. Quando o contrato está no cartório, passando por esse registro, o banco fica fazendo análise ali. Ainda. Por quê? Se o contrato volta, o contrato voltou hoje, no horário comercial, o banco tem 24 horas para depositar na compra do vendedor o dinheiro, certo? Mas vamos dizer que, nesse intervalo, entrou uma dívida no nome do seu cliente, que é o comprador, de 100 mil reais. Um exemplo, mas acontece. Ou de 20 mil, 10 mil. O banco não vai pagar. Ele vai querer entender o porquê dessa dívida primeiro. E da onde que essa dívida vai te ligar. Acabou de entrar uma dívida no seu nome. O que é essa dívida? Eles até sabem o que é, mas eles falam que não, não sabe. Desculpa. Aí o que você vai fazer? Você, corretor, vai dar um jeito de levar o cliente, ou o cliente vai atrás da dívida para poder resolver. Se for um cartão de crédito, ele vai negociar e tal,
E aí, com a negociação em mãos, ele já manda para o gerente. Ó, é um cartão de crédito, tive um problema, mas eu já resolvi, tá aqui. O gerente vai pesquisar no site do Bacen, confirmou, deu certo, aí ele autoriza a liberação do dinheiro. É, análise de crédito. Energisa. Energisa coloca o nome da pessoa direto. No Águas também coloca. A Van tá colocando também. É, 15 dias. 15 dias. Quando, por exemplo, a Caixa não aprova o crédito, já é como é 6 meses, vai tirar o outro? É. E quando aprova, fica 6 meses. Valendo. Uhum. Isso. 6 meses ele fica valendo aprovado ali. Mas é isso, é ter muito cuidado, ficar em cima para não deixar, né? Pessoal, eu já não tô conseguindo mais falar. A garganta tá... Uhum. Eu tomei, mas eu tenho que tomar aquele de hora em hora, né? Pra não... Uhum. Ela vai ter que... Ela... Pode ser que seja alguma operadora de cartão. Por exemplo, Casas Bahia, você faz crediário, mas ele é do Bradesco. Aí ele não mostra banco, mostra Bradesco mais de fora. A Van é Bradesco também. Ele tem essa... Eu tenho que pedir para ela fazer o correspondente consegue fazer a busca avançada, né, no site do Bacen. Ou ela mesma consegue, ou você faz para ela. Gov tem também, isso. Gov faz também. Gov você consegue puxar. Entendeu? Isso. Ou você mesmo, de repente, você ajuda ela. É melhor, porque você consegue ver mais rápido, né? Entra e já... Se ela tiver o Gov, é melhor ainda. Hã? Aí assim, ó, tem uma outra situação. Tem que ver, porque eles fazem algumas promoções para a pessoa poder pagar. Promoções que não são boas. No sistema financeiro, por exemplo, eita, você tem uma dívida de 10 mil, vamos reduzir, 5 mil, e para você quitar a dívida é 5 mil, sem desconto. Mas o banco vai lá e te dá um desconto, você paga R$500, você está livre, você não deve mais nada para o banco. Ele te deu R$4.500 de desconto. Só que você não financia nem uma agulha mais. Porque você entrou no processo de corres, isso é chamado, ou deságio. O banco perdeu e você aceitou ganhar do banco. Então ele entende que você agiu de má fé. Não que você vai processá-lo, ele sabe disso. Mas ele entende que você é um cliente oportunista. Você devia, tinha ciência da dívida, porém você aproveitou. Então, esquece. Agora, deve 5 mil e quer pegar esses 5 mil e dividir em 60 vezes sem juros, o banco faz. Você vai pagar a primeira parcela, com 24 horas o nome dela limpa. E ela financia qualquer coisa. Ele considera aquela parcela que vai ficar dos 5 mil da negociação dentro da parcela dos 30% ali. Entendeu? Se ela pode financiar com uma renda aí 1.200 de parcela, né, para comprar um imóvel, vamos dizer assim, e esses 5 mil que ela fez a negociação deu parcela de 100, então eles vão pegar 1.200 menos os 100 da negociação, vai sobrar 1.100. Então ela vai poder financiar até 1.100. Entendeu?
Então, isso é muito importante falar para o cliente. Por quê? O cliente fala, não, eu vou pagar. Eu devia 10, eu vou pagar só 500. Ele vai ficar limpo, o nome dele vai ficar limpo, né? Mas não financia nada. E outra, os bancos estão interligando cadastro. Então, se ele faz isso com o banco, não faz com nenhum. Isso. Eu tive uma cliente, tive não tenho, mas na época que eu estava fazendo operação para ela tinha uma dívida de R$57 da Natura lá atrás. E ela é funcionária pública hoje. E estava protesto no cartório. No cartório estava um protesto que ela tinha que pagar uma taxa de 39. E ela não sabia. Aí o que ela fez? Ela foi no cartório primeiro. Quando o cartório foi, pagou. Aí depois que ela pagou, aí a moça do cartório falou. Aí falou, é da Natura, tal, tal. Aí deram o telefone de uma central, ela ligou. Aí a dívida era 59 e estava com uma correção, estava 89. Ela falou, não, pode mandar o boleto. E não aprovava nada para ela, nem um banco. E aí mandaram, pagou o cartório, saiu o protesto, pagou o boleto, esperamos 3 dias, consultamos, não tinha nada. Rodou, contrato, aprovou dela na Caixa, aprovou no Banco do Brasil, aprovou no Bradesco, aprovou no Itaú, aprovou em todos. Falei, os bancos estão interligados. Aí vai de taxa, né? Um tem taxa melhor ou não. Ou seja, não adianta você falar assim, não, eu vou dever tal banco, não estou nem aí, mas esse aqui eu não vou dever não. Acabou. Acabou. E principalmente, muito cuidado com esses bancos digitais. Porque... Treze? É. É pela lei do consumidor, nem o credor ele pode impossibilitar. Né? Você tem todo o direito de fazer sua proposta para pagar sua dívida. Entendeu? Os bancos principalmente fazem isso. Eu sei que uma vez teve um cliente meu, ele estava com problema no Itaú. Aí a dívida dele era 18 mil. Cartão, quando ele foi ver, estava 75. Mas em um mês. Aí ele falou, não. Aí ele falou com o advogado, entrar com o processo. O advogado falou, ó, você ganha. Só que você não financia mais nada por nenhum banco. Porque você já está agindo, você está entrando com uma acusação, né, no sistema financeiro e tal. E aí ele não entrou, esperou. Aí quando deu oportunidade, ele foi, negociou, parcelou e pagou. Mas entrar com processo é complicado. Sei. Quando a gente mudou para lá, em 2000, a gente financiou,
Aí levei todo o comprovante, né? Que não vai nem aí nós fomos e colocamos no carro. Na casa do Bahia também. Tá lá, aí ela tá lá, não apareceu nada. Aí a gente teve que ir e advogado, eu não tinha sessão. Aí quando foi em 2020, para 2019, para ligar, nada. Ligava para o eu tinha me falado, não. Eu não sei qual foi o erro. Tem muito. Quem é danado para fazer isso é aquela Sky. Porque às vezes você até recebe, né? Porque assim, aquele Serasa que a gente olha, o Serasa Online, que esses que tem, ele engana muito. Ali é uma fraude ali. Ele é próprio do Serasa? Depende. Porque às vezes você vê uma dívida constando ali no seu CPF, faz o cadastro, tá ali, e se você vai lá no Serasa, lá não tem. Aí o próprio pessoal do Serasa fala, é golpe. Fala, ó, cuidado, porque assim, o aplicativo é verdadeiro. Então são algumas situações ali que vê que tem e coloca ali para você pagar. Aí você vai lá, olha e fala, não, eu não quero deixar meu nome sujar, né? Não, isso aqui nem sei. E vai lá e paga, não vê. Aí... Apareceu uma dívida de 37 reais no Serasa. Aí veio lá no Serasa e fez a dívida. Mas eu lembrei que tinha debitado essa débito aí na Clara um tempo atrás. O que aconteceu? Professor, isso que proposta da quitar, a Serasa vai fazer isso. Faz. Faz isso. Aí continua cobrando de você a diferença. O site é do Serasa. É. Que às vezes é igualzinho. Mas não é. Mas não é. A melhor coisa que vocês fazem nesse caso, quando for ver, até para orientar o cliente, é levar o cliente lá. Ou pedir para ele ir no Serasa ali. Já tira. Sky, esses da Claro, esses planos aí você paga, eles continuam vindo normal, né? Professor, uma pergunta. Pessoa de 45 anos, é mais difícil conseguir financiamento imobiliário pela idade ou isso não é verdade? Não. Não, né? Falaram que conforme você vai envelhecer, você vai ver. Não, professor, ele não faz. Não, depois Por exemplo, se você chegar lá e falar, eu tenho 60 anos. Gente, vocês têm o cliente? Vocês têm o cliente? Ah. Se vocês tiverem, manda para mim. Eu fiz para uma cliente, eu aprovei para ela 480 mil, ela tinha 58 anos. Ele não vai fazer. Ele reduz o tempo, né? Ele faz uma previsão de vida, que a pessoa pode ter 80 anos. Então aquele financiamento não pode passar dos 80 anos. É que você pega 70 anos, 30 anos, o cara vai terminar de pagar com 100 anos. Vai morrer da hora. Aí o banco vai pensar assim, para aí, 100 anos, será que vai? Né? Pelo menos esses empréstimos consignados são assim, né? Aí o banco vê quantos anos... Tem o limite, né? Amanhã vai chegar aos 100 anos? Não vai, então o banco não faz. Restringe, Isso mesmo. 3 horas. Rapaz, né? Em 1953? Calcula aí, gente. 80, não, 70.
77? Se eu não me engano, a Caixa ela financia o contrato terminando 84 ou 85 anos. Terminando. Então você faz... E assim, na simulação da Caixa lá, eu coloquei a data, mas não vai ser mais nada. Vou aparecer bem do lado, assim, Pax Nacional, né? Mas, ó, nesses casos, aprova se ele tiver filho e colocar... Ele vai entrar como... Não é nem fiador, mas assim, por exemplo, às vezes o cara é aposentado, tem um salário muito bom, mas ele entra ali, né, como um possível... Não seria um avalista, ele vai assumir uma possível situação, entendeu? Isso, porque na verdade o seguro prestamista para um cliente dessa idade ele não entra mais. Que aquele se falece, é o prestamista, né, que falece e zera a dívida, quita, né? Ele não entra. Aí ele entra como duas pessoas comprando. É porque senão vai ficar para quem? A pessoa só continua. Não, na verdade é assim, ó. Quando eles vão assinar o contrato, quando vai assinar o contrato, vai os dois. Vamos supor, vai o pai e o filho. Aí assina tudinho, ali o gerente já explica, já está ciente. Ó, se vir acontecer alguma coisa com seu pai, né, tá? Você só continua, normal. Então ele já está ciente. Diminuir? Mas é direito dele, o banco libera, porque tem uma carteira digital. Como que funciona a carteira digital? Depois que ele comprou, que assinou o contrato, fica essa carteira digital dentro do sistema, ele vai entrar lá e vai ver o saldo devedor. Vamos supor que ele olha o saldo devedor, está 100 mil. Ele pega desses 100 mil e coloca assim, amortizar 50 mil. Aí o banco vai e gera um boleto para ele. Aí ele vai lá e paga, não precisa nem comunicar com ninguém dentro do próprio aplicativo. Todas as financeiras, os bancos, incorporadoras hoje, elas criam a carteira digital, entendeu? Isso. Da semana passada que eu falei para vocês ontem, que eu estava vendendo o Corpal, o cliente comprou, aí ele tem 5 balões de 46 mil que ele tem que pagar. Ele esperou passar 3 dias, ele foi, antecipou 2 balões. Os 2 últimos, né? 46 mil cada um, em teoria. Só que ele pagou 21.500 nos 2. Dessa antecipação. Tirou todos os juros. Aí ele empolgou. Ele falou, não, agora eu vou bufar o bombe. Eu falei, melhor. Esses caras que são investidores fazem isso. Pegando ele no aplicativo, gerava um boleto de 10 mil, né? E pagava. Eu sempre escolhi para bater no final. Sim. Gente, você tira os juros, porque os juros estão no final. Porque se você pega, por exemplo, hoje é dia 1º, um exemplo, né? Você vai pagar a parcela do dia 1º de agosto. Você vai ter 12, 15 ou 30 reais de desconto no máximo. Agora pega esse valor, você paga 3, 4, 5 parcelas. Isso. E você vai fazendo isso aqui. Pessoal, então é isso. Vamos amanhã só garantir o 10. Amanhã vai cair alguma daquelas perguntas. O pessoal tá online? Gente, boa noite. Obrigado, tá? Fique com Deus aí.